Vamos falar sobre a equação reduzida da circunferência. A equação reduzida da circunferência ela é apresentada para a gente da seguinte maneira. Eu tenho aqui x menos a elevado ao quadrado mais y menos b elevado ao quadrado igual raio ao quadrado, r ao quadrado. Vamos identificar aqui os nossos termos na nossa circunferência para ficar mais fácil, para a gente entender como que foi montada essa equação. Os termos x e y são as coordenadas de um ponto que eu tenho na circunferência. Então, qualquer ponto que eu tenho nessa circunferência pode ser coordenada xy. E as coordenadas a e b são as coordenadas do ponto central que eu tenho na minha circunferência. Então, lá, o a e b são as coordenadas que eu tenho do ponto central. Aqui a gente pode colocar também como x e y, só para não confundir, foram usadas letras diferentes. Então a gente tem aqui como padrão a e b. Então o a seria a coordenada x do seu ponto central e o b seria a coordenada y do seu ponto central. Onde r é o nosso raio, que o raio que seria é a distância de um ponto central até um ponto qualquer da circunferência. Então esse ponto qualquer aqui ele vai assumir um valor dependendo de onde estiver esse ponto na circunferência, ele vai assumir uma coordenada diferente, um x e um y diferente. Para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou substituir aqui os pontos centrais. Eu coloquei um valor aqui como sendo 5 e 3. Então o x do ponto central ou o a do ponto central eu vou colocar como valor 5. E o y ou o b do valor do ponto central eu vou colocar como 3. E aqui o raio eu vou substituir por 5. Então quando eu tenho essas informações, então eu tenho o ponto central com as coordenadas 5 e 3 e o raio além do 5. Então agora fica mais fácil para a gente substituir na nossa equação. Então o x e o y eles vão representar um ponto qualquer aqui na nossa circunferência, que está em amarelo, está destacado em amarelo. E qual a informação que eu tenho? Eu tenho que o ponto central, o a do meu ponto central vale 5 e o b vale 3. Então eu só vou substituir esses valores aqui. Então, x menos a vai ficar igual a x menos 5 elevado ao quadrado, mais y menos b vai ficar y menos 3 elevado ao quadrado, igual a 5, que é o valor do raio, elevado ao quadrado. Para a gente entender como que vai funcionar, alguns exercícios, vamos ver alguns exercícios. Alguns exercícios pedem para a gente montar a nossa equação reduzida da circunferência, dados um ponto central e o valor do raio, a distância do raio. Então fica fácil para a gente montar, é só substituir nas fórmulas. Então vamos ver como a gente vai ver no exemplo seguinte aqui. Definir a equação reduzida da circunferência, dados o centro C e raio R. Então o que seria o C? É o centro, o meu ponto central. Então eu tenho o valor de C, o x ou o a de C valendo 3, e o y ou o b do ponto central valendo 5. E o raio, o valor do raio como 2. Então, a nossa fórmula, a gente não pode esquecer, a gente tem que estar com ela memorizada. Então, qual que é a fórmula? X menos a elevado ao quadrado mais y menos b elevado ao quadrado igual raio ao quadrado. Então, quais os valores que eu tenho? Eu já tenho aqui, eu sei que eu tenho os valores de a. O meu valor de a é 3. Então, vou substituir na fórmula, colocando o valor 3. Então, vai ficar x menos 3 elevado ao quadrado. Mais y menos b. Qual é o meu valor de b? Meu valor de b aparece aqui, já foi me dado aqui nesse exercício, valendo 5. Eu substituo o valor de b
Então, eu tenho aqui y menos b, ou y menos 5, elevado ao quadrado. E qual é o valor do meu raio? O raio eu tenho como medida aqui o tamanho número 2, ou o valor número 2, a unidade número 2, elevado ao quadrado. Então, eu tenho essa substituição. E aqui, para eu resolver essa equação, basta eu substituir os valores. X menos 3 elevado ao quadrado, mais y menos 5 elevado ao quadrado, igual a 4. Porque eu já calculei aqui 2 elevado ao quadrado.